4, versículo 6, está escrito: não se preocupem com nada. Olha bem, observe bem, não se preocupem com nada. Ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica com ação de graças. É Deus falando conosco. Deus, Ele é Pai, e na qualidade de Pai, Ele sabe o perigo que a preocupação causa. A preocupação é algo devastador. A preocupação, ela mata mais do que câncer, do que qualquer outra enfermidade. Por isso, o Eterno tem esse cuidado de nos alertar. Ele não quer que nenhum de nós fique preocupado, nenhum tipo de preocupação. A preocupação, ela é fatal. Já falamos, ela mata, ela deixa a pessoa arruinada. E se eu me preocupo, eu vou ter um outro problema, porque aí eu estarei cometendo pecado de desobediência. Porque se Deus fala para eu não me preocupar com nada, e se alguma coisa me deixa preocupado, se eu ficar preocupado, eu estarei pecando contra Deus. É tarefa fácil? Não. É uma tarefa dificílima. É quase impossível. Mas eu já eliminei 85% de preocupação na minha vida. Às vezes eu fico horas orando, e a minha oração consiste em pedir a Adonai a bênção, para eu não ficar preocupado. Aí eu oro. Eu não posso ficar preocupado, porque Adonai, meu Deus, não quer que eu fique preocupado. E aí eu vou confessando, e confesso também esse trecho aí, cadê? Não se preocupem com nada. É Deus falando, mas é dificílimo. É uma luta que a gente enfrenta. A preocupação é um inimigo perigoso, é um inimigo destruidor. Preocupação. Então qualquer coisa deixa a pessoa preocupada. Na área das finanças, as pessoas ficam preocupadas com as contas, como conseguir dinheiro para pagar as contas. E a preocupação leva a pessoa a fazer outras coisas erradas. A pessoa perde a noção das coisas. A preocupação não deixa a pessoa dormir. Quem tem, por exemplo, úlcera, já fala úlcera nervosa. A preocupação ativa a úlcera e outras enfermidades. A preocupação gera enfermidades
doenças no corpo físico da pessoa. A pessoa fica mal-humorada, a pessoa não consegue sorrir, a pessoa se torna antipática. Isso tudo é a preocupação que causa. Agora, para vencer a preocupação, você tem que recorrer a Deus. Por isso que na oração de domingo está escrito: quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Mas quando Deus diz: não fique preocupado, Ele sabe o que está falando, Ele sabe. E é importante isso, porque dentro deste texto bíblico está também a solução para todos os problemas que tentam nos deixar preocupados. Então, por exemplo, aquela viúva de Naim, que estava levando o corpo do filho único para ser enterrado, aquela mulher não parava de chorar. Aí encontra-se com Jesus. Jesus, vendo-a com os olhos vermelhos, inchados, vendo aquela fisionomia cansada, aquela fisionomia de uma mulher desesperada, angustiada, Jesus simplesmente diz assim: não chores, não chores. É a mesma coisa aqui, ó. Não está botando aqui não, é? Não está preocupação não? Bota aí, bota aí. Aí é a mesma coisa, não se preocupe com nada, não chores, não se preocupe. E o ser humano mesmo tem essa mania de aconselhar: não fique preocupado não, fique preocupado não, não se preocupe não. Você escuta isso diversas vezes, mas se você escuta Deus dizendo: não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A mulher na mesma hora parou de chorar. Mas vai ficar só nisso? Não chores. Vai ficar só nisso? Não. Jesus vai solucionar o problema dela. Ela creu na palavra dele. Ele enxugou as lágrimas dela. Aproximou-se daqueles que carregavam o caixão e ordenou que eles colocassem o caixão no chão e que abrissem o caixão. E eles obedeceram. Dentro do caixão estava o corpo de um jovem. Jesus olha mais uma vez para a mulher. Uma tensão total. E ela, inexplicavelmente, não chorava mais, parou de chorar. E ele disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o corpo, o espírito daquele rapaz voltou e entrou nele novamente. E ele assentou-se, ficou em pé, saiu de dentro do caixão e fora devolvido à mãe, vivo. Então, quando Deus diz: não se preocupem, é porque Ele vai solucionar o problema. Aí é que está. Não se preocupe. Cadê? Eu estou procurando um texto aqui, não aparece mais não, é? Caramba! Pedir 10 vezes.
ou mais. Entendeu? Eu estou aqui, quando eu olho para ver aqui, ó. Não é? Então, se Deus está dizendo para não ficarmos preocupados, é porque Ele vai solucionar o nosso problema. Agora, tem uma recomendação: não é só ficar despreocupado, não. Tem que orar, contar para Deus o que é que está acontecendo. Tem que falar para Deus, tem que listar, tem que pegar isso. Eu escrevo as minhas orações, não todas, mas quando eu tenho oportunidade, eu escrevo as minhas orações. Eu tenho centenas de orações escritas. De vez em quando eu abro o caderno e leio as orações que eu já fiz. São centenas de orações. Tem o dia, tem a hora, tem o mês e tem o ano. E quando eu vejo assim, quantas orações já foram atendidas, pedidos que eu fiz e que foram aceitos por Deus e respondidos. Davi, no Salmo 40, ele fala que ele estava dentro de um problema muito sério. Ele não explica qual era o problema, mas ele disse que era como se ele estivesse dentro de um lago horrível, dentro de um charco de lodo. Imagine: esperei com paciência em Adonai, e ele se inclinou para mim. Observe que Davi, naquela situação difícil, aquele problema muito sério, ele não deixou de orar. Geralmente o problema vem para massacrar a pessoa, a preocupação. A preocupação deixa a pessoa desanimada, porque ele peleja, ele corre atrás, ele luta, ele briga, ele pede, mas ele não vê o problema solucionado. Ele então fica deprimido, fica desanimado, e é exatamente isso que o diabo quer, porque a preocupação é uma arma que Satã utiliza para destruir a pessoa. Então a pessoa não vai ficar desanimada, e o que não deixa a pessoa ficar desanimada é exatamente a oração. A oração tem que acompanhar o homem, a mulher, o jovem. Acompanhar é uma arma que não deixa que o desânimo o desânimo envolva a pessoa, e a pessoa fica desanimada. E desânimo é coisa do diabo. Está lá no capítulo 22 de São Lucas, quando Jesus falou assim com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E é interessante observar o significado da palavra desfalecer. Desfalecer é perder as forças aos poucos, não é de uma vez, não. O diabo, ele é muito astuto, né, que a Bíblia fala. Então a pessoa vai ficando sem forças. Aí a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E é preciso entender que nós, na qualidade de cristãos, nós somos guerreiros, e um guerreiro não desiste nunca. Um guerreiro, ele luta, ele não encosta às armas. Não, ele é guerreiro. Você tem que entender que você é um guerreiro de Deus. A mulher é uma guerreira de Deus, o homem é um guerreiro de Deus.
chama luta espiritual. E nós temos as armas, né? As armas que Deus nos deu são armas espirituais. Agora, são armas imbatíveis. Com essas armas podemos conquistar tudo, vencer tudo. Quais são as armas? Amor, humildade, mansidão. Jesus utilizava estas armas. Inclusive ele aconselhou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Almas atribuladas, almas desesperadas, almas angustiadas. Estas almas precisam de descanso, e o descanso está na mansidão e na humildade. Outra coisa que a gente tem que eliminar da nossa vida, porque essas coisas bloqueiam a bênção de Deus. Essas coisas bloqueiam os canais que trazem as bênçãos para a nossa vida. Aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de raiva, de ira. O dia inteiro eu oro pedindo a Deus para Ele não deixar que eu fique com raiva, que eu fique irado, que eu fique magoado, porque estas setas inflamadas do maligno entram na vida do ser humano e deixam a pessoa toda inflamada, a mente fica inflamada, o inconsciente fica inflamado, de forma que a pessoa não consegue ter pensamentos bons, aquele sentimento de vingança, querer que a pessoa que cometeu aquela injustiça, querer com que aquela pessoa que cometeu aquela maldade pague pelo que fez, pague pelo mal que ele fez. Então a pessoa ele fica se alimentando daquele sentimento, aí ódio, e a pessoa fica amargurada, e a pessoa fica triste, e a pessoa fica cheia de enfermidades. Essas coisas geram enfermidades, essas coisas deixam os órgãos do corpo inflamados, essas coisas mexem com os ossos, com os músculos, com os nervos, essas coisas mexem com a pressão arterial. Então a pessoa tem que usar o poder da eliminação que ele tem. Nós temos cerca de 12 poderes alojados na nossa mente, poderes que estão espalhados por diversos pontos do nosso corpo. Então, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, a Bíblia fala que nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos capacidade de pensar por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então você ora: tudo posso naquele que me capacita, tudo posso naquele que me dá capacidade para superar essas coisas que são lançadas contra nós. Tudo posso naquele que me dá autoridade para vencer os demônios. Há poucos dias atrás eu preguei uma mensagem e falei que nós
expulsamos enfermidades do corpo de outras pessoas, mas não temos aquela capacidade de expulsar doenças do nosso próprio corpo. Hoje mesmo eu falei algo, não foi palavrão, nada disso não, mas eu falei algo que aquilo me deixou triste. Depois, o que foi que eu fiz? Eu pedi perdão. Eu pedi perdão à minha língua, eu pedi perdão aos meus lábios, eu pedi perdão à minha boca, porque eu induzi a minha boca a falar aquelas palavras que eu não precisava ter falado. Aquilo me deixou triste. A gente tem que ter na boca a palavra revelada de Deus, porque a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Vai ver que Davi, ele queria construir o templo, uma casa para o Eterno, mas ele não recebera de Deus permissão para fazer aquela construção. Deus falou: as tuas mãos estão manchadas de sangue. Lembram que eu preguei essa mensagem? Que nós induzimos os nossos membros a cometerem pecados, e é preciso que você peça perdão a cada membro do seu corpo. Quantas vezes que você induz os seus pés, as suas pernas a irem em lugares que não devem? Os seus pés entram em lugares que não devem. Aí você induziu os seus pés a cometerem pecados, porque na Bíblia tem um mandamento para cada membro do nosso corpo. Tem um mandamento para os rins. Aí a pessoa fica com os rins infeccionados, cálculos nos rins, problema no fígado, o que? Bebida alcoólica. Aquilo envenena o fígado. O fígado é um órgão principal, e a pessoa vai ingerindo bebida alcoólica até que o fígado, começa a ficar debilitado. Aí vem aquele problema de cirrose e outras enfermidades. O pai de um amigo meu, eu vi, ele bebia tanto que o fígado dele dissolveu. Primeiro ele ficou com a barriga enorme, ela foi inchando. Aí o fígado dissolveu de tanta bebida. E isso acontece com muita gente. Todo dia tem gente morrendo com problema no fígado. E quando ele morreu, aquele líquido, o fígado dele dissolveu e começou a sair pelas orelhas, pelos olhos, pela boca. Uma cena macabra. O que aconteceu? Bebida. Ele bebia cachaça o dia inteiro, não é? E também problema do estômago. Pessoas que comem tudo que aparece, e aí o organismo vai ficando todo estragado. É uma coisa terrível. Aí a Bíblia diz assim, escute bem a palavra. A Bíblia diz assim, que
aquele que destruir o corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. E São João escreveu que tem pecado que é para a morte. E São João disse: para esse tipo de enfermidade, para esse tipo de pecado, eu não peço que ore, porque tem pecado que é para morte. Então a pessoa vai, no caso de uma mulher que eu atendi aqui, ela separou-se do marido e começou a se entregar fisicamente, e aí contraiu o vírus da AIDS. Ela começou comigo, só que o marido voltou, mas ela não era casada com esse homem, mas tinha vivido vários anos com ele. Aí ele voltou, mas ele voltou mudado, e reataram o relacionamento, e ele falou com ela: agora eu quero me casar com você, eu não quero mais ficar sem casar, eu quero me casar. E aí ela se desesperou, porque ela era portadora desse vírus, né? E aí veio conversar comigo. Aí eu falei com ela: você tem que contar para ele, porque senão ele vai ficar contaminado também. Aí ela disse: o problema é esse, se eu contar para ele, ele não casa comigo, aí ele vai embora de vez. Mas o meu conselho para ela é que ela deveria contar para ele, não é? O que estava acontecendo com ela. E ela não voltou mais aqui. Por isso, não sei se ela contou, se não contou, mas ela saiu daqui com aquele propósito de não contar. Entenderam? Então o nosso corpo é o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe. Ter muito cuidado para termos uma vida longa, para vivermos muito, viver muito. Deus quer que vivamos muito, mas viver de verdade, ter a qualidade de vida. E isso é a bênção de Deus que proporciona. Então a obediência é um remédio tremendo. A obediência, a submissão, a lealdade, a fidelidade. Se for possível, tenha paz com todos. A Bíblia fala sobre a santificação, que sem a santificação ninguém verá Adonai. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Deu para entender? Então a gente tem que confessar a palavra, confessar mesmo. Eu pego um trecho bíblico e eu começo a orar. Eu fico orando o dia inteiro em cima daquele texto bíblico. Por exemplo, eu peguei um dia desses Romanos 2,16, 1,16, não sei, é 1 ou 2? É 1, né? Capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como que eu oro? Eu não me envergonho do Evangelho, vou estudar o Evangelho, vou buscar a revelação de Deus no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para cura, para salvação, para perdão, para alegria, paz, prosperidade, saúde. O Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então não pode se envergonhar do Evangelho. Estude o Evangelho onde você estiver, mas que diz
a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a palavra da fé, que tem a oração da fé e tem a palavra da fé. A palavra da fé que profetizamos, que cantamos, que ministramos, que louvamos, é a palavra da fé. E tem a oração da fé que salva o doente. E a pessoa sendo salva, aí Deus levanta aquela pessoa. Deus tira aquela pessoa da prostração. Igual Pedro falou com aquele coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Pedro entrou também na casa de um homem chamado Enéas, 8 anos, ali no leito, paralítico. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. E aquele homem se levantou. Pedro entrou na casa de uma mulher chamada Dorcas, ela tinha morrido. Pedro ficou lá dentro com o defunto, e não sabemos qual foi a oração que ele fez, mas quando ele abriu a porta, Dorcas estava viva. Ele apresentou Dorcas viva. Aquela mulher fora ressuscitada. E milagres de Deus na nossa vida. Mas é fundamental que não nos preocupemos. Eu falei finanças, tanta coisa que te deixa preocupado, não é? Uma pessoa que deve você alguma coisa, e aquilo te deixa irado, preocupado, enraivecido, amargurado. Tem que eliminar. Nós temos um poder que se chama eliminação. Coisas que a gente precisa eliminar da mente. Tudo está aqui, na mente. Mas no topo aqui da mente, você tem que colocar Adonai, eu sou. Fica no topo aqui, bem aqui em cima. Acima da nossa mente tem que estar o eu sou. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá saúde. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que eu mudo. Jesus é o meu caminho. Jesus é o meu caminho de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria. Jesus é a minha verdade. Jesus é a minha vida. E você vai orando e vai buscando a Deus, e os milagres vão acontecendo. Mas tem que orar até você se livrar dessas coisas que estão bloqueando os canais que trazem para você as bênçãos que você almeja, que você busca. Não se preocupem com nada. E agora cabe a você se livrar das preocupações. Veio a preocupação, comece a combatê-la, comece a lutar contra ela, dizendo em voz alta: eu não vou ficar preocupado, isso não vai me preocupar, isso não vai deixar eu abatido, não vai, porque Deus não quer que eu fique preocupado. E aí São Pedro entra dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para fazermos a oração. Você nem precisa, porque vai estar aqui na tela a oração de proteção, tá? Fica de olho aqui, ó. Olha como é que já está traduzido aqui, ó. Está dentro lá atrás, está dando para ler? Já foi traduzido. Eu habito na morada do Altíssimo e estarei sempre sob sua proteção. Pode ler. Eu habito na morada do Altíssimo e estarei sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei. Pode ler.
a peste que me assola tenebrosamente. Ele me cobrirá com suas asas, e sob elas encontrarei abrigo seguro. Não temo o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tomem 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, não serei atingido. Somente meus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois eu declarei: o Eterno é meu refúgio, e fiz minha a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre mim, e nenhuma calamidade se aproximará da minha casa, pois ele encarrega seus anjos cuidarem de mim e de me protegerem por todos os caminhos. Tomar-me-ão nas suas mãos, para que eu não tropece meu pé em alguma pedra. Poderei pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto, eu me uni, foi eu que me uni a Deus. É Deus dizendo, ele se uniu a mim. Então, eu me uni a Deus, portanto me protegerá, manter-me-á a salvo, porque o amo. Aí está escrito, esse é Deus falando. Eu oro assim, quando eu oro, não é? Ele me responde, ele está comigo quando enfrento as tribulações, ele me resgata e faz com que eu seja honrado. Contemplar-me-á isso com uma longa vida, e me fará ver seu poder salvador, disse o Eterno. É a oração mais forte que tem na Bíblia, viu? Esta oração. Agora nós vamos orar. O pessoal também que está acompanhando pela internet, não é? Nós temos aqui Mônica Carlo, moradora de Niterói, pede oração por sua vida espiritual. E Jorge Rodrigo Cardoso, Ricardo de Albuquerque, pede oração por sua vida. Eu quero dizer aqui para a Mônica de Niterói que nós temos igreja aí na rua Tenente Osório, da Alameda até a nossa igreja em Niterói, cerca de 50 metros. E também nós temos igreja, Jorge Rodrigo, nós temos igreja socorrista em Ricardo de Albuquerque. Alguém lembra o endereço? Não. Mas e aí, Ricardo de Albuquerque? Da via principal até lá, cerca de 300 metros, mais ou menos. Igreja socorrista evangélica. Mas Mônica Carlos, nós vamos orar por você. Jorge Rodrigo Cardoso, pede oração por sua vida, não é? Glória a Deus. Então é só prestar atenção nestas explicações que a gente passa aqui para o povo, e vamos fazer então uma oração, porque na semana que começa hoje vamos ter muitas atividades, vamos ter negociações, vamos entrar em contato com muita gente conhecida, gente desconhecida, e vamos buscar no Espírito Santo a unção que vai nos dar vitória. Amém? Doença, problema, dificuldade, mas não esqueça de fazer isso é fundamental. Não se preocupar e fazer de tudo para lançar sobre Deus todas as ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós.
Ele cuida da nossa família, Ele administra a nossa vida, se aceitarmos a administração dele. Porque os filhos de Israel que tinham Deus como administrador, tinham Deus reinando sobre eles não quiseram mais o reinado de Deus, não quiseram mais a administração de Deus. Então eles pediram um homem para liderá-los, um homem para reinar sobre eles, um rei. E Deus, que atende todos os pedidos, não é? Ele atendeu. Ele ficou triste, falou com Samuel. Falou: não, Samuel, eles rejeitaram a mim, então vamos fazer a vontade do povo, vamos colocar um homem para reinar sobre eles. Pronto. Então eu tenho que aceitar o reinado de Deus na minha vida. Aí está escrito: buscai primeiro o reino. Reino é governo, o governo de Deus, o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Vamos orar então? Glória a Deus. Na hora em que eu estiver mencionando um órgão, uma parte, um membro do seu corpo, você tem que acreditar. A irmã Neuza, nossa pastora lá em Paraíba do Sul, foi curada através da oração da fé. Através desta oração, ela foi curada de câncer nos intestinos. Ela esteve aqui ontem na igreja e ela me falou pessoalmente que foi curada completamente de um câncer. Eterno Deus, nós te glorificamos, nós estamos aqui exaltando o teu nome, e nós estamos buscando no Espírito Santo a unção que vai tirar do nosso corpo toda enfermidade, a dor, aonde quer que ela esteja localizada, que ela seja neutralizada, que a palavra de Deus queime a enfermidade que está provocando cansaço, fraqueza, a enfermidade que está provocando insônia, amnésia, a enfermidade que está provocando perturbação, depressão, tristeza. Estamos buscando no Espírito Santo esta unção de cura, porque está escrito: está alguém entre vós doente, chame os oficiais da igreja, e esses façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de Adonai. Aleluia. E a oração da fé salvará este doente, e Adonai o levantará, e os pecados desta pessoa serão perdoados. Que esta unção fortaleça o nosso corpo físico, do alto da cabeça até a sola dos pés. Que esta unção de cura tire do nosso corpo todos os males que foram lançados. Que esta unção de cura fortaleça cada músculo do nosso corpo, cada nervo. Que esta unção de cura alcance cada osso do nosso corpo.
Que esta unção de cura alcance as articulações, as junturas. Que esta unção tire toda a inflamação dos pés, dos dedos, das unhas, dos tornozelos, dos joelhos, da juntura, das junturas da coxa, da coluna vertebral. Qualquer problema alojado na coluna vertebral seja repreendido pelo poder do nome Yeshua, o Messias, nosso libertador. E Yeshua, que abriu mão de sua própria vida, sendo executado como criminoso em uma estaca de execução, ali no Calvário ele derramou o seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, e através da morte de Yeshua fomos resgatados da maldição registrada na lei. Por isso o profeta Isaías registrou no seu livro: verdadeiramente ele, Yeshua, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas feridas do corpo de Yeshua, fomos sarados. Eterno Deus, eu te louvo, porque nós somos sarados. Jesus Cristo nos curou. Está escrito: Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo nos resgatou da maldição registrada na lei. Estamos curados, estamos libertados, estamos salvos, temos vida eterna. O nosso nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Eterno Deus, abençoa o nosso corpo físico, tirando, Senhor, toda a inflamação dos órgãos. Se tiver algum órgão inflamado, infeccionado, que este órgão seja restaurado e que o mal seja neutralizado. Abençoa, Pai, as artérias, as veias, normalizando a pressão arterial, tirando todo o mal do cérebro, tirando todo o mal dos ouvidos, do sistema respiratório, urinário, cerebral, tirando todo o mal, Senhor, revigorando o nosso corpo, nos proporcionando saúde, saúde perfeita. Pai, que sejamos restaurados pela unção do Espírito Santo. E todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet recebam também a cura, recebam a libertação, e que haja reconciliação com Deus. Todos que estão afastados da igreja sejam abençoados, para que se reconciliem com a igreja e com Deus, e voltem a orar, a estudar a Bíblia, a jejuar e a buscar a Deus, para que tenham saúde, para que tenham paz e alegria. E eu ministro a vontade de Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas paz, e que tenhas alegria, e que tenhas prosperidade, e que tenhas mansidão, humildade, responsabilidade, compromisso, submissão, lealdade, fidelidade, e que a bênção de
Que a bênção de Deus enriqueça a semana que começa hoje. Que a bênção de Deus enriqueça as nossas atividades, as nossas negociações. Que a bênção de Deus enriqueça a nossa saída, a nossa entrada, a nossa ida, a